O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Amém. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus comigo em Efésios capítulo 5. Vamos ler agora apenas 2 versículos. Então você de casa também pode abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versos 1 e 2, para que nós então tratemos do nosso tema de hoje, um tema um quanto desafiador, um tema que desafia o nosso coração naquilo que talvez declaramos que é uma das marcas mais eloquentes da vida cristã, é o amor, é o amar ao próximo. Jesus já havia dito isso, que as pessoas conheceriam que somos os seus discípulos. Ele fala aos seus discípulos, pelo amor que nós sentimos uns pelos outros. Então é uma marca, é uma eloquência muito forte da vida do cristão, o qual ele demonstra ser discípulo de Cristo e ao mesmo tempo demonstra também a misericórdia de Deus. Mas é um desafio. É um grande desafio. Efésios 5, do 1 ao 2, diz assim: Sede, pois, meus imitadores, ou sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mais uma vez, eu quero ler esse texto com você. Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eu quero convidá-lo mais uma vez para que nós oremos ao Senhor, para que nós peçamos a Deus que ilumine a nossa mente e incline o nosso coração, para que nós então entendamos a sua palavra e sejamos desafiados a viver esta verdade, que seremos hoje então desafiados. Oremos. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, e que o Senhor nessa noite desafie o nosso coração por meio da sua palavra e nos ajude a entender e compreender esse princípio tão importante que é amar pessoas. E ainda que elas sejam difíceis de serem amadas, existe o princípio bíblico de que nós devemos amar. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos com clareza nessa noite, a confiarmos no Senhor e saber que dependemos de Ti para ter tal disposição. E que necessitamos obedecer a sua palavra para que nós verdadeiramente possamos demonstrar o amor de Cristo. Eu agradeço e oro, mais uma vez pedindo, fale os nossos corações, que o Teu Espírito possa aplicar a sua palavra em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, quero começar aqui com uma pergunta que nós normalmente temos medo de responder. Por quê? Porque nós somos ensinados desde o início da nossa fé que, mais uma vez, o amor, ele é uma expressão da vida de um cristão. O Senhor nos diz, devemos amar ao próximo como nós nos amamos, né? E aí então se inventaram várias teorias com relação a ajudar o ser humano a amar o outro, né? Uma das talvez mais recentes, aí, ou pelo menos entrando no meio cristão, na década de 70 mais ou menos, que é aquilo que nós conhecemos de autoestima, né? Ou amor próprio, em certos sentidos, né? Então hoje, em vários momentos do ensinamento, né, como que eu amo a pessoa, e aí tem várias filosofias que nos ensinam como nós devemos amar o nosso próximo. E uma das mais fortes que regem aí, talvez muito ensino e muita questão de como a prática do amor cristão, ou pelo menos tenta ensinar, é exatamente a questão do amor próprio, né? A ideia de que para você amar o outro, você tem que amar a si mesmo. E aí as pessoas pegaram aquele texto que diz, ame ao próximo como a si mesmo, e aí então de 2 mandamentos lançaram mais um, que entenderam lá no texto. Quer dizer, você tem que amar o próximo, você tem que amar a Deus, né, que seria um outro também, mas se você não amar a si mesmo, você não vai conseguir amar outras pessoas. E aí então se lança a ideia de que você precisa aprender a valorizar a si mesmo, que não existe em nenhum momento das Escrituras a ordem de que eu deva me amar a mim mesmo. A premissa de Deus, que conhece o nosso coração, que entende o nosso ser, que como diz o Salmo 103, sabe que nós somos pó,
sabe que nós somos pecadores e falhos, Ele já manda diretamente: ame. Então a premissa bíblica é que eu não preciso aprender a me amar, que eu já me amo o suficiente. E ainda que eu tenha talvez algumas práticas que talvez achem que não demonstram isso, o ser humano por si só, ele tem um amor próprio. Então o desafio do Senhor é olhar para este amor e de forma altruísta, de forma amável, de forma sacrificial, eu então me entrego pela vida do outro como eu gostaria de ser tratado. É isso que Jesus também fala nos evangelhos, que você não pode fazer aquilo para as pessoas que você não queria que fizesse com você, ou se você trate as pessoas como você gostaria também de ser tratado. Então existem vários meios e várias respostas que o mundo dá, ou até mesmo o meio cristão tenta elencar para ajudar nessa tarefa tão desafiadora, tão difícil, que é amar. E nós entendemos, eu e você, nós entendemos perfeitamente esse mandamento do Senhor, que devemos amar pessoas. E eu e você, nós também entendemos, você de casa, que a igreja é uma mistura de vários tipos de pessoas, educações diferentes, às vezes até nacionalidades diferentes, e que há o desafio, há a beleza de viver esse amor. Mas também nós sabemos que existem pessoas difíceis de serem amadas. Nós não queremos, na verdade, tocar nesse assunto, porque esse assunto é um constrangedor para a gente. Imagine, né, quem somos nós para dizer existem pessoas difíceis? Então a gente fica ali, não, mas pela graça, né? E aí, às vezes nós não queremos tratar esse assunto. Mas existem pessoas difíceis. E quando eu falo que existem pessoas difíceis, a nossa avaliação hoje, você pode chegar no final desse sermão, e eu também, e pensarmos assim: opa, eu sou essa pessoa difícil. Talvez eu seja essa pessoa difícil, tão difícil de ser amada. Então, porque vivemos em um mundo encharcado de pecados, estamos cercados de pessoas que são difíceis. Elas são os nossos vizinhos, elas são os nossos parentes, elas frequentam a nossa igreja, elas dirigem nas estradas, né, no trânsito, pessoas difíceis lá. Pecadores tem por toda parte. Essa é a realidade. E é interessante que existem pessoas difíceis, algumas pessoas que são constantemente irritadas. Toda hora elas estão irritadas. Se você fala um A, já vira um problema muito grande. Não tem pessoas assim? Pessoas que vivem constantemente aquilo que Provérbios descreve, iracundas. Qualquer coisinha é o momento já delas então entrarem em conflito. Há pessoas que ficam só na defensiva, difíceis de conversar com aquela pessoa, difícil de tratar um assunto com ela, porque quando você levanta uma questão, ela foge, ela se defende. E tudo que você fala parece que sempre é um ataque. Difícil de conversar com aquela pessoa. Existem pessoas que têm grande dificuldade de reconhecer os seus pecados, de pedir perdão para outras pessoas. Aquela pessoa que no final, você é que sempre está errado. Então, tem uma conversa, o pecado está ali, a afronta está ali, mas no final das contas, você é o culpado de tudo que acontece. Ela é difícil. Ou então, aquela pessoa que sempre é melhor em tudo. Então você diz: olha, eu fiz uma viagem, mas eu fui para tal lugar. Você não consegue desenvolver um diálogo de comprometimento com aquela pessoa, porque ela sempre tem que ser melhor em algum aspecto. Existem aquelas pessoas que olham para a vida sempre de forma negativa. Tudo para elas é ruim, tudo para elas é murmuração. Então está chovendo, está ruim porque está chovendo. Está sol, gente, é muito calor. Está frio, gente, por que esse frio? Então ela vive constantemente reclamando de... E é difícil conviver com gente assim. Imagina você chegar feliz, alegre, conta uma bênção para alguém e a pessoa fala assim: mas vai devagar, porque também não é assim a vida. Então aquela pessoa, né, que eu lembro quando eu fui casar, muito feliz, porque eu ia casar. Até que enfim tinha encontrado, né, a mulher da minha vida. Ia casar. Aí, próximo ali do casamento, a pessoa chega e fala: olha, você vai casar, mas vou te dizer uma coisa, ó, cuidado que você vai fazer. Era crente. E fala isso, quer dizer, as pessoas têm ideias, né? São pessoas difíceis. Pessoas da família, aquele marido que só reclama da comida, reclama da roupa, reclama dos filhos. Tem marido que reclama? Tem. É difícil conviver com esse marido. Reclama de tudo, nada tá bom. Mas também tem a esposa que reclama de tudo, que qualquer coisinha é um problemão.
Tem aquele adolescente que você nutre, que você abençoa a vida dele, mas ele sempre tem uma reclamação. Existe aquela criança que nunca está grata por nada. Você dá um brinquedo, mas não era isso que eu queria. Você vai, prepara um almoço, não tem outra coisa para comer? Difícil, pessoas difíceis de conviver. Agora, como que nós lidamos com essas pessoas? Vai avaliando aí, talvez eu e você sejamos uma delas, em algum aspecto. Porque a nossa tendência é olhar e dizer assim, existem tantas pessoas difíceis, mas será que eu e você, será que você que está em casa, em algum momento não é a dificuldade de relacionamento com uma outra pessoa? Talvez, eu não estou dizendo que é na vida, que é em todos os aspectos, mas talvez na sua casa, talvez no seu trabalho, talvez em casa você é uma bênção, mas no trabalho você é difícil demais, não é claro, não se relaciona bem. Talvez você é uma bênção no seu trabalho, mas você chega em casa, o seu marido pensa assim, falando da esposa, não tem como fazer hora extra? Ou o contrário, né? O marido chega em casa, não tem como você ficar lá mais um turno para ajudar, porque não quer deixar os filhos 24 horas na escola, porque também é difícil. Então existem, e agora qual que é a minha tentação, e a sua que está em casa, de lidarmos com pessoas difíceis? Somos tentados a ignorar essas pessoas, não é verdade? Ainda mais que nós temos um ensinamento hoje que diz assim mais ou menos, olha, se não te faz bem, se afaste dessas pessoas, não é assim? É claro que eu não estou falando aqui de extremos, de pessoas que te levem constantemente para o pecado, ou que te convidem para uma vida pecaminosa. Provérbios é muito claro em dizer que nós devemos ser prudentes, devemos olhar, avaliar. Mas de certa forma, se há um pequeno confronto, normalmente nós somos ensinados a deixe de lado essa pessoa. Eu acho que em igrejas maiores ainda é um desafio maior, porque com 4 cultos você pode vir naquele culto que a pessoa não está, porque você não quer encontrá-la. Então são desafios, que vão atrelando o nosso coração, e sejamos honestos, nós não queremos sempre lidar com pessoas difíceis, queremos? Seja honesto, queremos. Na maioria das vezes queremos ignorar essas pessoas, queremos de certa forma, sabemos do princípio cristão, mas daí nós já montamos uma estrutura de resposta. Qual é a estrutura de resposta? Não, eu amo aquele irmão, só não quero me relacionar com ele. Só que isso não é amor cristão. Não, eu não tenho nada contra aquela pessoa, eu só não quero conversar com ela. Então tem alguma coisa contra. Porque biblicamente, quando o Senhor nos salvou e nos reconciliou consigo mesmo, Ele fez o quê? Olha, Tiago, vou me reconciliar, vou te reconciliar comigo, mas eu não quero um relacionamento contigo. Então você fica aí, faz aí as coisas, eu fico aqui. Deus não faz isso. Ele se relaciona conosco. E a atitude bíblica do nosso coração é também aproximar dessas pessoas. É difícil amar pessoas que são difíceis. Como eu disse, a tentação é exatamente fugir delas. Não ter o enfrentamento correto com relação a essas pessoas. Essa pessoa difícil pode ser o seu marido, como eu disse, pode ser sua esposa, pode ser seu vizinho, pode ser um irmão da igreja. Existe até um autor que ele escreve assim, que tem algumas pessoas que são como lixas, A gente está perto dela, lixa, a gente quer dizer, é difícil ficar perto daquela pessoa, porque de alguma forma ela nos causa, ou não ela propriamente, mas o nosso coração em conviver com aquela pessoa, ficamos irritados, ou queremos então lidar de forma errada. Essa é uma realidade. Agora, as Escrituras falam a respeito disso. Paulo escreve no texto que nós lemos, nos dando instruções claras e objetivas de como nós devemos lidar com pessoas, de como nós devemos lidar com pessoas difíceis, e principalmente pessoas que nós temos a tendência, ou até mesmo somos chamados a uma tentação, ou tentados a não se relacionar com essas pessoas. E é interessante que o texto que nós lemos nos mostra que a Bíblia nos dá ferramentas para viver ao lado de pessoas que são difíceis, e ao mesmo tempo avaliar o nosso coração, se não estamos sendo esse perfil para a vida de uma outra pessoa. Nós temos aqui no texto de Efésios capítulo 5, um modelo a seguir. À medida que vivemos nossas vidas, a realidade desse mundo caído e dos relacionamentos quebrados, interpessoais quebrados que temos, obviamente vai trazer esse desafio. E as Escrituras, como eu disse, elas são realistas quanto a isso. As Escrituras não inibem, inclusive, o que pensamos a respeito disso, mas ela nos instrui claramente para dizer, olha, esse é um pensamento
que você vai ter nessa realidade de um mundo caído, mas existem respostas específicas, e o texto fala, portanto, sejam imitadores de Deus. E quem é esse nós que o texto traz aqui? Esse nós, certamente, são pessoas que não eram muito adoráveis e que não eram muito amáveis. Olha só que interessante, capítulo 4, verso 17, abra comigo a sua Bíblia, em Efésios capítulo 4, versículo 17, diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, e entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Nesses versos, nós temos aqui, que nós lemos, que esse perfil descreve também quem éramos antes. Esse perfil do qual agora o apóstolo Paulo fala com a igreja para que eles tomassem cuidado com essas pessoas, também demonstra, dentro aí da exortação da santidade, no sentido de santidade cristã, não ter dissoluções com relação à fé. Esse perfil é um perfil também que descreve quem éramos antes sem Cristo. Então, esse nós não é somente aqueles que estão fora, mas todos nós estamos incluídos. Todos nós somos pessoas difíceis de serem amadas, se não fosse a graça e a misericórdia do nosso Deus. Então, esse é um modelo que o próprio Deus amou pessoas tão difíceis como eu e como você. E hoje nós temos a ideia de que estávamos procurando Deus, então Deus se deixou ser achado. Não, nós não estávamos procurando o Senhor. Nós estávamos procurando os nossos deuses, um Deus talvez que se adequasse à nossa vida, um Deus que se adequasse às nossas necessidades. E aí então, anteriormente, Efésios capítulo 2, Paulo diz assim: vocês estavam mortos em vossos delitos e vossos pecados, mas Ele nos deu vida. E aí então isso traz o sentido do amor de Deus sobre a nossa vida. Nós também éramos pessoas muito difíceis de ser amadas. Então o convite, o apelo paulino é olhar primariamente pela exemplificação do amor do próprio Deus, que amou pessoas como eu e como você, muito difíceis de ser amadas. Porque quando nós falamos de relacionamentos interpessoais, entre eu e você, nós estamos falando de pecadores falhando contra pecadores. Mas quando olhamos para o caráter do nosso Deus, para a bondade do nosso Deus, para o amor do nosso Deus, nós estamos falando de homens pecadores afrontando a santidade e a palavra do Senhor. Éramos difíceis de ser amados, mas em Cristo recebemos o amor de Deus. Em Cristo Ele derrama o seu amor em nossos corações. Paulo também identifica essas pessoas que são difíceis. Paulo está escrevendo para pessoas no que deve ter sido uma situação tensa. Qual é o contexto dessa igreja? Você tem uma igreja que tem convertidos aqui cidadãos romanos e cidadãos judeus. A criança judia aprendeu desde o início de que um romano é alguém que tortura, é alguém que tira o que é deles, que rouba a sua pátria. Por outro lado, a criança romana aprende desde pequena que os judeus causam muita confusão, que eles querem dominar todas as coisas. Então imagine um ambiente de conflito que estava nessa igreja, de duas situações diferentes, culturas diferentes, mas que agora foram salvas pelo Senhor. E o mandato paulino aqui do Senhor, escrito é: amem como Deus amou, sede imitadores de Deus. Então há um conflito nesta igreja, há uma questão que deve ser observada, e Paulo nivela os relacionamentos a partir da cruz de Cristo, quando ele fala assim: Deus amou vocês em Cristo Jesus. Então perceba que a cruz é aquilo que nos atrai a mensagem, ou então a relacionamentos saudáveis, e eu paro de olhar simplesmente para o outro e olho para o Senhor, olho para o amor do próprio Deus pela minha vida, que foi um exemplo por meio de Cristo, mas também eu olho para a cruz que me capacita a amar pessoas. Paulo, em meio aos desamores de relacionamentos aqui, problemas interpessoais, dificuldades de amar pessoas, inclusive judias ou romanos, mas ele leva essas pessoas a olharem para a cruz. E a cruz é a resposta divina para que nós amemos com intensidade de coração.
O apóstolo Pedro, ele fala que nós devemos amar as pessoas com intensidade. Essa é a palavra que ele usa na sua carta. E essa palavra traduzida literalmente significa com dedicação, com intencionalidade. E a cruz nos traz esse privilégio de olharmos para as pessoas, de identificarmos que elas são difíceis mesmo, e podemos fazer isso por meio da palavra de Deus, mas ainda assim, intencionalmente e de forma decidida, demonstrar o amor pela vida dessas pessoas. Quais são os motivos que nós temos para seguir esse modelo que Paulo coloca aqui? Esse modelo é importante a ser seguido, porque o Senhor nos manda amar pessoas. O Senhor nos manda amar intensamente. Devemos seguir esse modelo, porque esse modelo foi dado pelo próprio Senhor. E o apóstolo Paulo, ele coloca aqui duas lições importantes de como nós devemos amar pessoas. Então ele faz, só recapitulando, ele traz a realidade de pessoas difíceis convivendo aqui no contexto da mesma igreja. Paulo traz um modelo a ser seguido, quer dizer, não um modelo que vem do mundo. Nós devemos abandonar esses modelos, principalmente modelos que visam um amor próprio para aprendizado do amor do outro. Esses modelos não são bíblicos. Mas Paulo também traz, além de um modelo, ele fala que é possível identificar pessoas difíceis, e essa identificação começa pelo próprio coração. Eu sou, e você, nós somos, e éramos difíceis de ser amadas, mas Deus derrama o seu amor em nosso coração. E Paulo então vai agora colocar duas lições para mostrar qual deve ser a nossa motivação em amar pessoas que são difíceis. E aí então ele começa a dar duas lições no verso 1, quando ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele traz a figura da família. Ele traz a ideia de que Deus é o nosso Pai, então ao imitar o nosso Pai, nós também devemos amar pessoas. E volte comigo, por favor, em Efésios capítulo 1, versículo 5, Efésios 1, 5, diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo Efésios 1:5, nós fomos adotados na família de Deus, e essa deveria ser a semelhança com relação que Paulo coloca aqui. Por fazermos parte de uma mesma família, nós devemos amar pessoas que são difíceis dessa família. Por quê? Porque temos um mesmo Pai. Porque temos o mesmo objetivo, Cristo ser formado em mim e Cristo ser formado nessa pessoa. E um dos exemplos maiores é quando Paulo diz em Gálatas: eu sinto dores de parto até Cristo ser formado em vós. Então as pessoas difíceis não devem ser rejeitadas, devem ser amadas, devem entender-se que o Senhor também quer formar Cristo na vida daquelas pessoas, talvez com maior dificuldade de entendimento daquela pessoa. Em Romanos também Paulo trata daqueles que são fracos e dos que são fortes. E Paulo também traz a ideia da cruz dizendo: aquele que é forte serve ao Senhor, mas aquele que é fraco também serve ao Senhor. E aí Paulo diz: cuidado, você que é forte, para não se gloriar e pecar contra a consciência do fraco. E você que é fraco, cuidado para não julgar aquele que é forte. Então Paulo entrelaça isso com a verdade da cruz, o qual mostrando que não deveria haver dissoluções, porque um é fraco, outro é forte, porque talvez um é mais amável, outro é mais difícil. Paulo diz que podemos equalizar isso em Cristo Jesus, na cruz, como filhos do mesmo Pai. Paulo dá motivações importantes, dizendo: aquele irmão faz parte da mesma família que eu faço parte. Eu sei, é um desafio. E às vezes, esse desafio se torna tão grande que nós começamos a dar desculpas mais profundas e quase chegamos, ou talvez chegamos lá, num julgamento divino, quando nós pensamos assim: mas será que realmente é irmão? Porque deixa eu botar uma desculpa aqui, Senhor. Vou colocar, por quê? Porque se não for irmão, então não tem essa obrigação. Mas Jesus também manda amar os inimigos. Então tudo ali está debaixo do Senhor. Mas podemos nos dar desculpas com relação a isso.
Principalmente quando nós nos colocamos como superiores a outras pessoas. Principalmente quando nós comparamos. Obviamente, é muito melhor ficar ao lado de pessoas agradáveis, amáveis, pessoas que de certa forma nos compreendem, pessoas que nos ajudam ao crescimento. Mas qual é a realidade dos relacionamentos na igreja se não for exatamente este? De termos pessoas o qual lidamos em alguns momentos, para que então sejamos treinados a amar como o nosso Deus ama. É a forma que o Senhor usa isso. Pode parecer impossível amar uma pessoa que é difícil, no entanto não é, porque por causa do Evangelho somos capazes de atos sobrenaturais de amor. Atos sobrenaturais de amor. Eu lembro muito bem quando o apóstolo Paulo fala em Romanos, que ele gostaria de ser anátema, se fosse possível, para que Israel pudesse crer no Senhor. Lembra disso? Olha a expressão do amor fraternal, de inclusive pessoas que estavam perseguindo o seu apostolado, que estavam indo contra a sua fé, mas a declaração desse homem, de pessoas que o perseguiam, se fosse possível, eu seria esse tipo de sacrifício para que essas pessoas confessassem a fé em Jesus. Olha, como que podemos falar isso? Ainda mais de um homem que perseguia a igreja do Senhor, que matava cristãos, que mandava matar cristãos. De repente a sua experiência com o Senhor e a sua vida no amor de Cristo faz com que ele enxergue aquela igreja, talvez até confrontando o seu apostolado, com amor e graça. Em Cristo, por fazermos parte da família de Deus, nós podemos amar de modo sobrenatural. E sabe o que é o amor sobrenatural? É aquele amor que não espera nada em troca. É aquele amor, porque de certa forma, nós somos tentados a amar pessoas, e principalmente talvez até as difíceis, no sentido de troca. Eu amo você, mas eu espero alguma coisa de você. Mas talvez quando aquela pessoa é difícil, nós não vemos nada do que ela pode nos oferecer. Talvez aí também a dificuldade de amar. Mas em Cristo, nós podemos amar de forma sobrenatural. E eu sei, não precisa nem falar, que quando eu falei de pessoas difíceis, alguém veio na sua cabeça. Foi ou não foi? Com certeza. Na minha também sempre veio. Mas a pergunta é, na prática, sabe essa pessoa que você pensou? Você pode amá-la com amor sobrenatural? Talvez você olhe para suas características e diga, não. Mas biblicamente nós podemos. No Senhor nós podemos. E essa é a intervenção que o apóstolo Paulo faz na vida daquela igreja. Vocês podem amar uns aos outros porque vocês fazem parte da mesma família. O segundo ensinamento desse texto é que Paulo fala, vocês devem amar porque vocês foram adotados, fazem parte da mesma família, como amar pessoas difíceis. E o segundo ensinamento desse texto é que nós podemos amar pessoas difíceis como uma oferta, ou praticando uma oferta de aroma suave e agradável ao Senhor. Olha o que o texto diz: e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E aqui, para mim, está a motivação maior, o ápice da motivação ensinada para amar pessoas difíceis, que é o quê? Sacrifício. Cristo se sacrificou numa cruz, doou a sua vida para que ele pudesse demonstrar o seu amor. E no Antigo Testamento, duas palavras definem muito a linguagem da adoração, que é oferta e sacrifício. E amar pessoas difíceis, além de ser uma obediência, de se identificar como parte da fé, parte de ser igreja, de ser filhos do Senhor, da mesma família, o apóstolo Paulo coloca que amar pessoas difíceis também está ligado com sacrifício. Eu vou me sacrificar. Em outras palavras, Jesus é o cordeiro sacrificial que se entregou pela nossa miséria como uma adoração, como um ato de adoração a Deus por causa dos nossos pecados. E Ele está pedindo que eu e você, Paulo coloca aqui, façamos a mesma coisa. Por quê? Porque você pode vir, e eu também, e você que está em casa, nós podemos dizer assim, mas pastor, eu quero amar aquela pessoa. Já começa aí, né? Eu quero amar, mas eu não consigo. E se eu amar não conseguindo, pastor, isso é hipocrisia, e eu não sou fariseu.
Não é assim? Porque eu não sinto que eu tenho que amar aquela pessoa, mas você não vai sentir mesmo não. Por isso que fala sacrifício. E a ideia do sacrifício em amar pessoas que nós não queremos amar é exatamente essa. Eu vou amar, obviamente, aquelas que me agradam, aquelas que teria a tendência mais de amar, que realmente me trazem algum benefício, enfim, somos tentados a isso. Mas o ápice desse amor cristão é amar em sacrifício. E isso tira de nós aquela desculpa de dizer: mas Senhor, eu não estou sentindo. E a hipocrisia, dizer para aquela pessoa que eu quero ficar com ela, que eu quero conversar com ela, se realmente eu não quero. E aí tem uma frase que diz assim, e eu quero que você preste muita atenção: se você não pode amar a pessoa por causa da sua afeição por ela, do seu amor por ela, ou até mesmo de algum sentimento, você pode amar por sua adoração afetuosa para com o Senhor. De novo, para você entender, e para que fixemos em nossa mente: se você não pode amar a pessoa por causa da sua afeição por ela, você pode amar essa pessoa por causa da adoração afetuosa para com o Senhor. Amar pessoas difíceis é um ato de adoração a Deus. E o Senhor, nessa prática, vai moldar o nosso coração, vai trabalhar no nosso coração. Então, como amar pessoas difíceis? Entendendo que elas fazem parte da mesma família, da família da fé, que estão crescendo junto comigo, como Paulo coloca. Mas também, eu posso amar pessoas se sacrificando para isso, mesmo quando eu não sinta. Inclusive, nesse segundo ponto, até mesmo pessoas que não conhecem a fé como nós, mas que são carentes do nosso amor. Por demonstrarmos, mesmo que elas estão presas nos seus pecados, nós podemos, obviamente, confrontá-las, mas demonstrar o amor cristão para a vida daquela pessoa. Para finalizar, eu gostaria de trazer algumas situações práticas para a sua vida. E quais são essas situações práticas que objetivamente não está aqui no texto de Efésios que nós lemos, mas que são questões que nós lidamos e que há outros textos bíblicos que apoiam essa prática de como realmente sair daqui hoje e dizer, você terminar essa transmissão e dizer: eu vou amar aquela pessoa que é difícil. Como que nós podemos fazer isso? Primeiro, entenda aqui, indo para a parte final da nossa reflexão, que Deus é proposital. Nada acontece fora dos planos do Senhor. Então, se você lida com uma pessoa difícil, é porque essa pessoa está sendo usada por Deus em algum nível para treinar o seu coração a amar, inclusive talvez a refletir em coisas do seu próprio coração. E como que na prática eu posso fazer isso? Ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa que é desafiadora. Coloque a sua vida diante do Senhor. Talvez ela tenha uma dificuldade de aceitação, de reconhecimento de pecado. Ore por ela. Ore pela vida dessa pessoa. Ore por você mesmo. Talvez você é essa pessoa difícil. Talvez em alguns momentos você dificulta relacionamentos. Talvez em alguns momentos você cria situações no seu lar, na sua faculdade, na sua igreja, que são desnecessárias. Talvez uma palavra, talvez uma autojustiça que você lida, que você torne difícil o relacionamento com você, porque de alguma forma a sua justiça tem que ser colocada naqueles relacionamentos. Talvez você é uma pessoa milindre, eu e você, qualquer coisa te magoa, aí você fica de bico, ou fica, dá gelo. Talvez você é essa pessoa, que não resolve conflitos, mas que foge deles. Ou talvez o inverso. Você é aquela pessoa que gosta de um combate. Talvez as pessoas não te procuram para lidar com questões porque elas têm medo da sua reação. Da sua e talvez da minha. Talvez nós somos essas pessoas difíceis. Esqueça o ataque dessa pessoa. Esqueça da ofensa que ela fez. Mas decida no seu coração perdoá-la. E assim então reatar o seu relacionamento. Procure conselhos piedosos e não conselhos que são fora da palavra do Senhor. Deixe essa pessoa de lado. Mas talvez o Senhor queira usar a sua vida para falar ao coração dessa pessoa. Não reaja pecaminosamente, mas haja biblicamente. O que é reagir pecaminosamente? Você recebe alguma coisa ou você já está pronto constantemente, quando você olha aquela pessoa, você diz: eu vou ter que agir assim porque aquela pessoa age dessa forma. Não, mas não reaja, mas haja biblicamente. Haja em amor e graça. Procure o bem dessa pessoa. Não murmure sobre ela, mas a procure, se necessário, a confronte no Senhor.
Tenha um coração sempre pronto para perdoar. Mateus 6,12 fala disso. Antes mesmo que haja efetivamente o pedido, perdoe aquela pessoa. Deixe espaço para o Senhor trabalhar naquele que se opõe a você. O Senhor tem trabalhado e lidado com aquele coração e dê espaço para que isso aconteça. Acima de tudo, olhe para Cristo e o seu exemplo. Em que sentido? De que no Senhor nós podemos caminhar com pessoas que são difíceis. Por quê? Porque Deus está no controle dos nossos relacionamentos. O Senhor está no controle e Ele estabelece todas as coisas. Porque o Senhor é proposital e porque Deus, descrito em 1 João 1,8, Deus é amor. É a expressão do nosso Deus. Ele é o amor. E Ele derrama esse amor sobre nós, para que nós amemos outras pessoas. Agora eu pergunto para você, o que eu pergunto para mim depois de ouvir uma reflexão: é fácil? É claro que não. Principalmente quando nós nos atemos às ofensas particulares, mais do que às vezes no próprio Deus. E aí então temos problemas sérios em nosso coração. Então é possível amar pessoas, é possível amar aquelas e aqueles que Deus tem colocado em nosso caminho, mesmo que sejam difíceis, como o apóstolo Paulo coloca aqui em Efésios 5:1-2, mas é possível em Cristo Jesus, porque a cruz nivela as verdades que fazem parte do nosso coração e também de outras pessoas. É um grande desafio, mas esse é o chamado do Senhor para nós essa noite. Amemos pessoas que são difíceis, por fazermos parte da mesma família e por queremos viver uma vida sacrificial diante do nosso Deus. Eu quero convidá-lo nesse momento, depois dessa reflexão, a cantar ao nosso Deus, a louvar o nome dEle, para que então nós oremos ao Senhor e peçamos a Ele ajuda para cumprir essa tarefa que Ele tem nos dado em Cristo Jesus.